Fala pessoal, tudo jóia? Rafael Borba, vamos lá dar continuidade ao nosso curso de Direito Constitucional aqui na plataforma. Vem aqui comigo, dando continuidade aqui aos nossos estudos. Eu parei explicando a vocês no bloco anterior sobre a possibilidade de reunião de associações. Expliquei a vocês que as associações, para poderem se reunir, têm que ser para fins lícitos e vedada de caráter paramilitar. Mas o que seria uma organização paramilitar, Rafael Borba? Uma organização paramilitar é toda aquela organização que para é um prefixo grego, latino, não sei de onde é, sei que significa ao lado do Estado, paralelo ao Estado, mas não é reconhecida pelo Estado como uma organização militar. Tem fardamento militar, armamento militar, treinamento militar, cantos de guerras militares, mas não são reconhecidas pelo Estado como militares. Temos as Farc, temos a SS de Hitler, temos as milícias. Todas essas entidades são consideradas ou foram consideradas entidades paramilitar, que atuavam paralelamente ao lado do Estado, né? Uma organização paramilitar. Viu? Agora a gente tem que fazer a distinção aqui, pessoal, desse paramilitar junto para o paramilitar separado. O paramilitar separado é permitido, porque aqui uma preposição significa para os militares. Uma associação para os cabos e soldados, por exemplo, da Polícia Militar do Piauí, de Pernambuco, do Ceará, de São Paulo. É possível sim, mas vejam que aqui é separado. E é comum cair em prova separada também. Cuidado você para não cair nessa pegadinha. Tranquilo, pessoas? Vamos embora? Vamos embora. A criação de associações na forma da lei de cooperativas independe de autorização estatal. Desculpa, independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Agora, cuidado, hein? Interferência é diferente de fiscalização. A fiscalização é permitida, a fiscalização é possível, a fiscalização é necessária para saber se a cooperativa está cumprindo a sua função social. Viu? Liberdade de reunião e de associação. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Vejam só, temos duas situações aqui. Uma situação de dissolução da associação e outra de suspensão. Você já começa a entender que a dissolução é definitiva. A suspensão é temporária. A dissolução, eu preciso que a decisão judicial tenha transitado em julgado. Na suspensão, não. Uma mera decisão judicial, apenas uma decisão judicial, é possível suspender a associação. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Então, dois pontos importantes aqui. As entidades associativas só vão poder representar os seus associados quando expressamente autorizadas por eles. Joia? E outra questão. Essa representação pode se dar tanto na esfera judicial quanto na esfera extrajudicial.
Na esfera extrajudicial, também conhecida como esfera administrativa. Como esfera administrativa. Direito de propriedade e de herança. Direito de propriedade e direito de herança. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição Federal. Veja só, viu? A lei estabelecerá o procedimento de desapropriação. Veja que o tópico aqui é direito de propriedade e direito de herança. O direito de propriedade, e esse tópico aqui eu vou estar falando diretamente da intervenção do Estado na propriedade privada. Propriedade privada. Na propriedade privada. As formas de intervenção do Estado na propriedade privada se dividem em dois grandes grupos: intervenção temporária e intervenção definitiva. As intervenções do Estado na propriedade podem se dar tanto por desapropriação como por requisição administrativa. A desapropriação vai ser definitiva, a requisição administrativa vai ser temporária. A desapropriação pode acontecer por necessidade pública, utilidade pública e interesse social, NP, UP e S. E sempre vai ser mediante prévia e justa indenização em dinheiro. Sempre não, né? Porque às vezes a indenização nem é tão prévia, muito menos justa, muito menos em dinheiro. Existem casos que você vai receber em título da dívida pública, existem casos que você vai receber em título da dívida agrária, existem casos que você não vai receber nada que é denominada desapropriação, sanção ou expropriação, na qual o Estado toma a sua propriedade por ela não estar cumprindo a função social. Na realidade, ele toma por muito mais do que isso, né? Ela não está cumprindo sua função social e você está praticando tráfico de entorpecente com a sua propriedade, plantando psicotrópico, trabalho escravo. E aqui temos o caso de requisição administrativa, que vai dizer o quê? No caso de iminente perigo público, cuidado que é com iminente. Iminente é o que está prestes a acontecer. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior, ou seja, posterior, se houver dano. Então, veja, no caso de iminente perigo público, poderá usar, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior e se houver dano. Então, eu sempre trago um caso do carro da polícia. A polícia está com a viatura fazendo uma perseguição e a viatura quebrou. Pega o carro do particular e vai fazer a diligência. Depois, se houver dano, somente se houver dano, o poder público vai ressarcir o particular. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou crime de opinião. Cuidado, hein? O estrangeiro pode ser extraditado por qualquer crime, menos se for um crime político ou se for um crime de opinião. Na nossa aula de nacionalidade, eu vou falar um pouco mais de extradição. Por exemplo, a gente vai aprender que o brasileiro nato não pode ser extraditado, somente o naturalizado, se cometer crime comum antes da naturalização ou de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins antes ou
depois da naturalização, desde que seja num contexto de internacionalidade. Já, mas fica para a nacionalidade isso aqui. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrente de sua atividade produtiva. Débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Olha aqui, preste atenção. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. Então, se você tem uma pequena propriedade rural, vamos dizer, planta alface, aí foi no banco, pegou o empréstimo, e deu a propriedade de garantia, né? Se eu não pagar, fico com a terra. Só que é uma pequena propriedade rural, foi definida em lei como pequena propriedade rural, é trabalhada pela família, não pode ser objeto de penhora para débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Por quê? Porque você não conseguiu vender os alfaces, veio uma cheia, acabou com tudo. E por causa disso, você não conseguiu pagar o empréstimo do banco. O banco vai poder tomar sua propriedade? Não, o banco não vai poder tomar sua propriedade. Dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. E ainda a lei tem que dispor sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Veja aqui, ó, só vejo mortos, gente mortas aqui, hein? Aos autores pertence o direito exclusivo aos autores de utilização, publicação e reprodução, transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Então, veja, aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução de suas obras. Esse direito aqui é vitalício. Vai ficar com ele até a morte. Depois que morreu, transmitiu para os herdeiros. Mas vai ficar para sempre com os herdeiros, Rafael? Não. Pelo tempo que a lei fixar. A lei fixa um tempo. A lei de propriedade intelectual fixa um tempo. São assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução de imagem e voz humanas, inclusive nas atividades esportivas, jogos, esportes em geral, né? O Sai que é tua, Tafarel, de Galvão Bueno, o Ayrton Senna, que ele falava também. Então, os slogans são protegidos, inclusive nas atividades esportivas. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e respectivas representações sindicais e associativa. Eu sempre lembro aqui daquela novela da tarde, né? O Vale a Pena Ver de Novo, da Rede Globo, que os autores estão passando ali, mas foi uma coisa gravada. Então vejam, a proteção aos autores pertence direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução de suas obras, transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criaram ou de que participaram aos criadores, aos intérpretes e respectivas representações sindicais e associativas. É a famosa Vale a Pena Ver de Novo. A Constituição continua dizendo, ó, a lei assegurará aos autores de invento industrial privilégio temporário para a utilização, bem como a proteção, a criação industriais e a propriedade das marcas, aos nomes das empresas e aos outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. É garantido direito de herança e a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulado pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal de cujos. Como é isso que funciona, Rafael? Veja só. É garantido direito de herança. E a sucessão de bens estrangeiros de bens situados no país será regulado pela lei brasileira, sempre em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros. Sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujos. Como assim? Veja só. Uma pessoa faleceu e deixou aqui, sei lá, um homem dos Estados Unidos da América, se casou com uma brasileira,
e constituiu um patrimônio aqui. Deixou vários apartamentos, várias casas, carros, fazendas, a bexiga toda. A Constituição Federal está dizendo que será regulado pela lei brasileira, a sucessão dos bens, ou seja, a transferência dos bens para os herdeiros. Vai ser regulado pela lei brasileira, certo? Certo. Em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, né? Ou a esposa, ou o esposo, ou os filhos vão se beneficiar com esses bens. Sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal de custo. Vejam só. No Brasil, quando a pessoa morre e deixa uma herança, incide um imposto chamado ITCMD. Imposto de transmissão causa morte ou doação. Imposto de transmissão causa morte ou doação. Vamos dizer que a lei do Brasil diga que o imposto seja de 8%. E a lei dos Estados Unidos diga que o imposto é zero. Não incide imposto aqui. Nesse caso, desde que não seja mais favorável à lei pessoal do de cujos. Então, nesse caso aqui, eu teria que aplicar a lei dos Estados Unidos aos imóveis no Brasil. E pode, Rafael, que a Constituição manda. Agora, vamos dizer que ao invés de zero, seja 10% aqui, e aqui seja 8%. Ora, a lei mais benéfica é a lei brasileira. Por isso que eu sempre vou aplicar, sempre não, né? Eu vou aplicar aqui, nesse caso, a lei mais benéfica, que seria a lei brasileira. Tranquilo? São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxa. Veja, a todo mundo aqui, viu? Porque a gente tem que fazer a diferença dos pobres. Aos pobres são garantidos o direito de nascer e o direito de morrer, certidão de nascimento e certidão de óbito. Mas a todo mundo é assegurado, independentemente do pagamento de taxa, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direito ou contra a ilegalidade ou abuso do poder, obtenção de certidões e repartições públicas para a defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal, a razoável duração do processo, a todos no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Isso aqui é o princípio do devido processo legal. Mas o que seria a razoável duração do processo? Ora, seria um tempo que o processo amadurecesse. No Brasil, em média, um processo roda em torno de 8 anos. 8 anos não é um tempo pouco, é muito tempo para o processo começar e terminar. Tem processo que terminam com mais, tem processo que terminam com menos, mas é a média. Mas imagine você, um processo que terminasse com 2 semanas. Tinha atendido a razoável duração do processo? Depende, porque se foi eu que perdi, não, eu vou dizer, não, era para demorar um pouquinho, cara. Como é que eu termino o negócio em 2 semanas? Eu tive nem tempo de apresentar as provas. Joia? A lei não excluirá de apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Isso aqui é o princípio da inafastabilidade de jurisdição. Pelo princípio da inafastabilidade de jurisdição, a lei não excluirá de apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Existem exceções, Rafael, existem situações nas quais você primeiro tem que ir na esfera administrativa para depois vir na esfera judicial. Por exemplo, requer o esgotamento da via administrativa. Ações relativas à disciplina desportiva, que é o STJD, briga no campo de futebol entre jogadores, reclamação de ato administrativo ou omissão na administração pública que contraria a súmula vinculante, o habeas data. Agora, com o habeas data, a gente vai ver que não precisa do esgotamento da via administrativa. Uma mera negativa já autoriza você entrar com a ação de habeas data. Olha. A lei não prejudicará. Presta atenção aqui, viu? Princípio da segurança jurídica. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. A coisa julgada você pode também encontrar na sua prova como causo, por mais estranho que pareça, né? Na sua prova pode aparecer causo julgado. Então, veja, pelo princípio da segurança jurídica, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa ou causo julgado.
Mas o que é direito adquirido, ato de perfeito e coisa julgada ou causa julgado, a gente vai ver no próximo bloco. Porque hoje, agora, nesse momento, a gente encerrou. Espero todos vocês.